paz não exige fazer. Boa tarde, queridos ouvintes Não da Rádio exige Vibe falar. Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Que gostoso, novamente, mais um programa Sabedoria na Prática. E hoje nós vamos falar sobre um tema que precisa ser aprofundado, precisa ser estudado. A gente vai só iniciar, né, uma conversa. Nós somos Cauim e Ianin, somos os fundadores e professores da Coexiste, que é uma escola existencial. Nós temos um curso que se chama A Verdade Presencial, né, que forma consultores existenciais. A gente usa algumas bases, só para vocês entenderem. Até hoje a gente trouxe aqui, se você está na rádio, depois você entra no YouTube para ver. Nós temos aqui o livro Eu Sei a Verdade, e meu celular é 998313521, que é o celular do Cauim. Esse livro, ele conta tudo que você precisa saber sobre a verdade, né? Sobre o mundo, sobre quem nós somos, sobre a Sobre a vida, existência de uma forma geral. sobre né? a existência. Eu Sei a Verdade. E meu celular é 998313521. Esse livro está disponível na Amazon, tá bom? Para ser comprado online. E o livro Um Curso em Milagres, que é o livro que a gente sempre fala aqui, que também é uma das bases do nosso curso. Esse livro é uma obra-prima da humanidade e nós vamos falar muito sobre ele, tá? A gente não vai falar sobre nenhum texto específico hoje, né? A gente vai falar sobre o tema. Aham. Só que é um tema que, como eu disse, precisa ser aprofundado, que é imposição. Imposição. A gente vai falar sobre a ideia de imposição, Sim. né? Sabe o que acontece? Sobre essa crença na imposição. As pessoas acreditam que elas precisam se defender da imposição que o mundo tem em cima delas ou que as pessoas têm em cima delas. Parece que a gente precisa se defender da imposição que o mundo coloca ou da imposição que as pessoas colocam. E a imposição, se a gente parar para prestar atenção, imposição é uma maneira de fazer valer o que você pensa, percebe? Então, quando parece que as pessoas estão impondo algo, elas estão tentando valer o que elas pensam, né? O que elas pensam sobre qualquer coisa. E se você prestar atenção, no mundo, cada um pensa uma coisa. Você pensa uma coisa, as pessoas pensam outra coisa, e cada um tenta fazer valer o que pensa, Uhum. né? Só que as pessoas se defendem umas das outras num medo de que aquilo que a pessoa pensa e que ela está tentando impor o que ela pensa, parece que você precisa se defender para não receber essa imposição, para não ter que fazer as coisas da maneira que a outra pessoa pensa. A gente acredita que precisa impor o que a gente pensa e que precisa impor para ter controle das coisas, né? Então, e a gente acredita que precisa se defender porque parece, né? Se você percebe que a gente está falando parece todo o tempo, né? Porque parece que quando a pessoa está tentando impor o que ela pensa, isso muda a sua forma de ser. Isso muda o que você pensa. Parece que você tem obrigação de aceitar e concordar com o que a pessoa está tentando impor. Não, ao contrário, você pode ouvir tudo que as pessoas pensam, tudo que elas expressam. Você pode ouvir, pode observar para compreender. É importante que você compreenda o que está acontecendo no cenário. É importante que você compreenda o que as pessoas estão dizendo. É importante que você compreenda o que as pessoas estão pensando, o que elas estão sentindo. Porque se você se defende como se elas estivessem impondo algo a você, essa defesa que você coloca não permite que você receba dela o que ela está te passando. E aí você fica com medo de que aquilo que ela pense seja uma imposição para você. E não é. Você pode ouvir tudo que as pessoas estão falando, você pode compreender tudo que as pessoas estão pensando, você pode compreender tudo que elas estão sentindo, sem que isso seja uma imposição para você. Ela está expondo o que ela pensa. Não significa que você vai ser obrigado a pensar da mesma maneira que ela pensa. Mas você pode compreendê-la.
Então, só que tem uma coisa muito importante, que é o tema de hoje, em relação à imposição, que as pessoas, em geral, realmente acreditam que se elas receberem o que a outra pessoa está pensando, isso vai mudar o que ela pensa. E você precisa perceber, isso é muito nítido, né? É muito fácil de perceber que ninguém consegue mudar o que você pensa, né? Só que tem momentos em que você acredita que você não pode nem ouvir, senão você vai mudar de ideia. Aqui agora, por exemplo, nós estamos contando uma coisa para vocês. Estamos falando sobre algo. Aliás, se as pessoas tiverem dúvida, elas podem ligar para cá. Ah, bem lembrado. Então, vamos lá. O telefone da rádio, se você tiver alguma dúvida, é o 11 3171 0221 ou o 11 3262 4490. Ok? Qualquer dúvida pode ligar ao vivo. Mas como eu estava falando, você acredita que se você ouvir, se você receber o que a pessoa está tentando impor, você vai ter que se submeter a essa imposição. Só que você percebe que ninguém consegue mudar o que você pensa? A menos que você permita. A menos que você permita? Ah, então, eu estava falando. Agora, por exemplo, nós estamos te contando uma coisa. Estamos falando algo, certo? E agora você tem segurança de ouvir o que a gente está falando, porque você tem certeza, porque você vai ouvir, vai ponderar, vai comparar com o que você pensa. Se te interessar, você adota isso para a sua vida ou não. Percebe? Você tem, claro, essa possibilidade de adotar algo para a sua vida ou não continuar pensando do jeito que você pensa. Então, você aceita ouvir um programa de rádio. Agora, se você está diante de alguém que você acredita que, sei lá, se você tem interesses, ou se tem alguma barganha envolvida, ou é alguém que você acredita que tem algum tipo de poder, você acha que se a pessoa colocar algo, vai soar como uma imposição e você vai ter que se submeter a ela, né? Só que em qualquer situação, ninguém consegue mudar o que você pensa. O que você pensa, você pensa. Você é livre para pensar o que você quiser. Sim. Você é livre. Ninguém consegue impor. Percebe? Que é um medo que você não precisa ter. Sim. Porque ninguém consegue mudar o que você pensa. E mesmo que a pessoa esteja querendo impor alguma coisa, você não precisa ter medo que ela consiga fazer isso. Porque ela está falando, mesmo que ela queira impor, ela está dizendo que ela gostaria de impor, mas não significa que ela vai conseguir. Porque a pessoa nem sabe o que você está pensando, ela não consegue saber exatamente o que você está pensando. E ela pode até pensar que você já adotou o que ela está falando. Mas não, você continua pensando como você escolheu pensar. E isso sempre foi assim. Sempre foi assim. E vai continuar sendo. Você vai mudar o que você pensa conforme você decidir mudar. Não é pela imposição de alguém, ok? Tá? Então, essa consciência de que você adota algo para sua vida, para o seu dia a dia, que você muda um jeito de pensar, é uma consciência que te traz a liberdade. Você já é livre, tá? Porque você já pensa do jeito que você quer pensar. Você pensa do jeito que você quer pensar agora. E você é livre para mudar de ideia ou não mudar de ideia. A questão é que, normalmente, as pessoas nem sabem o que ela pensa. Ela nem não conhece o conteúdo da própria mente. Não conhecem as coisas que estão no inconsciente, as crenças, os condicionamentos, os conceitos, os valores que estão no inconsciente. E esse jeito de pensar vai determinar suas experiências, né? Então, você determina um jeito de pensar, escolhe um jeito de pensar, e isso vai determinar todo o resto, né? A gente estava até conversando agora há pouco, né? Ah, e se eu escolher agora que eu quero ter uma experiência de surfista, eu quero ser surfista, sei lá. Perceba que o jeito que... Se você não é surfista, né? Se você está ouvindo e não é surfista, o jeito que você pensa e o jeito que o surfista pensa é muito diferente. Uhum. Percebe? Então, você vai ter que mudar coisas na sua mente para conseguir viver essa experiência.
Então é isso, você é livre para pensar o que você quiser, mas você precisa saber que o que você pensa determina as suas experiências e que você não vai conseguir viver experiências que não estão na sua mentalidade, experiências que não são possíveis no seu jeito de pensar. E aí você tem que ter o uso, o fruto da liberdade de mudar o que você pensa. E é por isso que a gente recomenda cursos de autoconhecimento, né? Sim. Cursos onde você conheça como funciona o padrão da mente humana, quais são as armadilhas da mente, o que tem no nosso inconsciente, como que isso funciona, como que se funciona a projeção de cenas, para que você possa usar a sua liberdade para mudar, se assim você quiser. Sim, você precisa estudar, você precisa querer saber mais sobre isso, porque você vai precisar saber sobre você, o que você é de verdade, e sobre a estrutura da sua mente, sobre a estrutura dos pensamentos que estão dirigindo a sua vida. Porque uma coisa é o que você é e outra coisa é o que você tem pensado sobre você, sobre a vida. E as suas cenas, as suas vivências têm sido muito em cima do que você tem pensado sobre a vida, sobre você, sobre tudo. Só que são estruturas muito profundas, estruturas muito lá na base, né? Que você não necessariamente está consciente do que está acontecendo nessa base da sua estrutura de pensamento. Então, quando você passa a estudar isso, porque qualquer coisa que você queira aprender, você vai lá e estuda, né? Você quer aprender uma profissão, você faz uma faculdade sobre aquilo, você faz estágios sobre aquilo, você vai se dedicar a aprender aquilo. Então, para saber mais sobre você, para saber mais sobre as suas estruturas que estão na sua mente, também você precisa se dedicar a descobrir isso. E isso é fundamental, porque dependendo de como sejam essas bases, os seus pensamentos que rolam todo dia, eles partem dessas bases, entendeu? E partindo desses pensamentos, dessas bases, e acrescentados os pensamentos que você tem todos os dias que vieram dessas bases, isso tudo, isso vai determinar como serão os ambientes dentro dos quais você vai estar inserido. Você estará inserido em um contexto que não é à toa que esse contexto está lá. Esse contexto, ele aconteceu com base em toda a sua estrutura de pensamento. Não só a estrutura momentânea, aquilo que está passando pela sua mente, mas principalmente a estrutura de base que está no seu subconsciente, que não necessariamente você está consciente de que isso está lá, né? Então é necessário se dedicar, sim, a isso, a se conhecer melhor. Ok? Pois é. E o que é mais importante é a certeza de que, por mais que exista uma tentativa de impor, é você quem escolhe o que você quer pensar em cada momento. E isso sempre foi assim, ok? Você pode ter aceitado uma sugestão de colocar na sua mente um pensamento, um condicionamento, um valor, mas para muitos você disse não, ok? Então não é a imposição que vai determinar o que vai acontecer com você, mas é o que você escolheu pensar, ok? Então, a partir do que você pensa, os cenários se formam. Ah, tem alguém aí? Ok, pode passar. Alô? Alô? Alô, pois não? Oi. Oi, é Maria. Oi, Maria. Prazer, Oi, Maria. Maria, tudo bem? De onde Tudo você bem? é, Maria? Oi? Onde você mora? Bom, eu moro em São Paulo, mas hoje eu estou em Barueri. Ok. Então, estamos bem pertinho. Diga, Ah, é? você tem alguma dúvida, Maria? Então, eu estou vendo, quando eu liguei a rádio, eu estava na metade, na conversa, aí eu falei, do que se trata? Eu fiquei pensando comigo, vou ligar para saber. Nós estamos falando sobre imposição, sobre crença na imposição, né? Nessa coisa que, se você perceber, as pessoas vivem se defendendo de uma possível imposição que venha de fora.
né? Uma imposição das pessoas, né? Do mundo em geral. Parece que tudo fica nos impondo coisas e que a gente precisa ficar se defendendo dessas coisas. E a gente está contando que não é bem assim, porque ninguém vai determinar o que você pensa. Então, mesmo que alguém esteja tentando impor algo para você, você precisa ter consciência da sua liberdade. E a sua liberdade está no que você quer pensar, no conteúdo da sua mente. Porque é a partir do conteúdo da sua mente que você vai viver todas as suas experiências nesse mundo. Entendeu, Maria? Sim, mesmo que alguém queira impor alguma ideia para você, você vai continuar. Então, é difícil, viu, o ser humano, né? Muito, muito, muito. Por isso que a gente precisa estudar bastante para compreender o ser Então, humano. porque assim, a gente, é assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu tenho melhores intenções com a pessoa. Do nada, a casa cai pro meu lado, como diz o português. Entendeu, né? Uhum. Aí eu falei, caramba, meu Deus, Deus não está vendo que eu fiz tudo certinho, o universo, por que será? O que eu tenho que aprender com isso? Eu dou um exemplo, eu estou numa casa, sou cuidadora, faço o melhor para essa senhora, ela é acamada, é mal de Alzheimer. Aí, tem 3 anos que eu estou aqui, né? Agora, aí eu fiquei sabendo por alto que uma pessoa, a filha estava contratando gente de fora para ficar no meu lugar, porque a filha quer se livrar da mãe, morar em um apartamento sozinha. Eu falei, por que ela não chegou para mim e não falou, Nilza, você pode morar com a minha mãe? Você pode ficar com a minha mãe? Você tem condições? Tal, tal. Primeiro eu. Não é que é primeiro eu. A escolha é dela, mas assim, trazer uma pessoa lá da Bahia, de Pernambuco, sem falar comigo, que já tem experiência de 3 anos com a mãe, já estou na área há 20 anos, eu fiquei tão triste, sabe assim, angustiada. Vim trabalhar aqui com 3 meses, quando eu trabalhei aqui, meu filho estava vivo, meu filho faleceu, cheguei em casa e encontrei meu filho morto, que traz estrutura para mim cuidar da mãe. Tá. Então, Okay. aí agora eu estou entendendo o que você está falando, sabe? É difícil, né? Mas Maria, não se preocupe, porque você não sabe por que essas coisas estão acontecendo. Você não sabe por que, mesmo que você mude de trabalho, mesmo que alguém venha fazer o que você faz hoje, você não sabe exatamente por que isso está acontecendo. Às vezes é exatamente isso que nós estamos falando. Você mudou alguma coisa na sua mente, você evoluiu na sua forma de pensar e, de repente, as próximas experiências que você vai viver são experiências que têm a ver com aquilo que você está pensando hoje. Não tem mais a ver com aquilo que você pensava antes. De repente, naquela época, aquilo que você foi para essa experiência porque você pensava de uma certa forma. Conforme você foi mudando a sua forma de pensar, as experiências também vão mudando ao seu redor. Ah, é assim que funciona? Sim, exatamente. Estávamos falando exatamente sobre isso. Então, nossa, que energia, hein? Então, Maria, uma maneira de você ficar com o coração tranquilo diante dessa situação é ter a certeza de que as coisas vêm por algum motivo. E que às vezes a gente acredita que tem que ser assim ou assado, mas é que você não sabe que às vezes tem algo muito melhor para você daqui a pouco. Acredita que você está trabalhando a sua mente, você quer evoluir nos seus pensamentos, e isso vai fazer com que você tenha experiências cada vez mais compatíveis com essa mudança. Entende? Okay. E cada coisa que você muda na mente, mudam os cenários mesmo, de verdade. E aí você vai poder ter, inclusive, a consciência de poder escolher as coisas que você quer pensar para que você possa ter experiências mais confortáveis. Entende? Mas, assim, realmente nós não sabemos por que as coisas acontecem. Sim. Você não sabe o que as pessoas, né, que moram nessa casa pensam, o que elas sentem, quais são as angústias, o que elas estão vivendo. Então, tenha só a certeza. Isso que você falou no começo é o mais importante. Eu sei de tudo que eu fiz, eu sei do quão eu sou cuidadosa com tudo, amorosa e eficiente no meu trabalho, e tenha a sua segurança nisso. Sim. O que vai acontecer, não tem como você determinar, entendeu? E os relacionamentos têm um lugar que eles vão até um certo lugar e de repente não dá, naquele momento não dá para ir mais. Porque as pessoas escolhem o que elas querem aprender em cada momento. E, de repente, aquilo que você tem que aprender agora
num outro relacionamento, em outro tipo de coisa, em outro lugar, com outras pessoas. E essas pessoas também, elas querem aprender alguma coisa que de repente não é a mesma coisa que você escolheu aprender. Então, é como você terminar uma fase de uma escola, você estudou o primeiro grau com uma turma, quando você foi para o segundo grau, foram outras pessoas, aquelas que você estudava antes, você muda de ano, às vezes as pessoas que estão na tua nova sala não são as mesmas que estavam no ano anterior, porque elas foram aprender outras coisas. E a vida também é uma escola. Então as pessoas mudam de sala de aula, sabe? É como se a pessoa vai ter uma outra experiência com outras pessoas, com outros professores. É como uma mudança de sala de aula, porque o mundo é uma escola mesmo, né? Tá bom, Maria? Obrigada, viu? Imagina. Tem mais uma pessoa na linha, a gente vai aproveitar o tempinho para atender outra pessoa, tá bom, Maria? Que legal que tem Boa outra pessoa. sorte para você, minha querida. Alô? Alô? Oi. Olá, boa tarde. Como é seu nome? Oi, meu nome é Alexandre. Alô? Oi, Alexandre. Oi, Alexandre, bem-vindo. Meu nome é Alexandre, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Obrigado. Eu estou ouvindo aqui o programa e eu acho interessante porque tudo está dentro da gente, né? Sim. E eu acho que é o que a gente tem que aprender. Tudo está dentro da gente e a gente tem capacidade para tudo, né? Sim. Nossa, exatamente, Alexandre. Você falou uma coisa muito importante. Nós temos capacidade para tudo. Basta você ter a consciência do que você quer e do que você anda pensando. E aquilo que você não quer, você tem toda a liberdade de tirar da sua mente. Isso. Você tem capacidade para tudo. É exatamente isso. Exatamente. Se você começa a estudar o que está acontecendo na sua estrutura, dos seus pensamentos e tal, e você descobre que não, esse tipo de pensamento eu não quero mais, você pode tirar de lá, sim, e as coisas naturalmente vão se encaminhar para um outro tipo de cenário, né? Um outro tipo de aprendizado. Mas se você queria perguntar alguma coisa especificamente, assim? Não, na verdade é que nós temos um padrão de pensamento, né? Sim. Que nem você disse, a gente por muito tempo vivemos num hábito, né? Sim. E de repente quando você decide que eu não quero mais viver desta forma, quando você decide, ainda assim a gente tem o ego, a gente tem a nossa vaidade e tudo mais, que ainda forçam para algumas coisas, mas eu acho que é interessante compreender isso, escutar e abraçar esse ego também, porque ele por muito tempo fez parte da nossa vida, né? Então, eu acredito que é muito legal isso. Sim, e você, inclusive, você precisa conhecer. Quando o Cauim falou sobre compreensão, né? Você precisa compreender, inclusive, o ego. Você precisa entender o que ele é, né? E do que ele é feito. Porque parece que, né, que o ego é uma coisa à parte, que é uma entidade que manda na gente. Mas, na verdade, ego é só uma estrutura de crença. O ego é só um pacotinho de arquétipos e que você tem você que manda. Você não é o ego, tá bom, Alexandre? Existe o que você é verdadeiramente, a sua existência, e você pensou em algumas ideias que geraram uma personalidade que as pessoas chamam de ego. Porém, nenhuma crença é maior que você. Nenhuma crença é maior que Deus. Isso é importante, que até ele falou isso, nós podemos fazer qualquer coisa. Né? Nós, podemos fazer qualquer... Você tem a capacidade, a potencialidade para qualquer coisa. E você não precisa permitir que o ego... Aliás, a gente está falando de imposição. Parece que o ego fica impondo coisas também. Só que não. Você de verdade, você que existe na realidade, você pode mudar qualquer ideia. E mudando ideia, você muda ego, muda personalidade, muda tudo. O ego não é uma coisa estanque. E ele não manda em você. Você é absolutamente livre. E você pode usufruir da liberdade que é sua, que é intrínseca à sua existência. Entendeu, Alexandre? Entendi. Muito legal. E muito obrigada por trazer isso, porque realmente era muito importante falar sobre isso hoje. Aliás, a gente pode fazer um programa depois só falando sobre essa coisa do ego, né? Sim.
Que Eu legal. podia até falar do workshop também, né? Ah, e aliás, deixa eu aproveitar e convidar o Alexandre e todos os nossos ouvintes para o workshop A Verdade Presencial, que vai acontecer no dia 20 e 21, nos dias, né? São 2 dias, 20 e 21 de agosto. Tá bom, Alexandre? A gente passa o Tá dia bom. todo falando sobre essas coisas, né? Você vai São adorar. 2 dias. Super convidado. Legal. Entra no site coexiste.com.br e faz a sua inscrição para estar com a gente um fim de semana inteiro. É muito Muito, gostoso. muito obrigada pela sua participação, Alexandre. Obrigado a vocês. Tchau. E vamos aproveitar para agradecer vocês por esse momento tão gostoso de compartilhar esses assuntos e para que a gente possa usufruir da nossa existência da maneira que ela realmente é. Aguardamos vocês na Coexiste. Entra no site coexiste.com.br, fica sabendo de todas as atividades que nós temos e você pode sim conhecer a sua mente, conhecer a si mesmo e ser mais feliz. Com certeza. Mais consciente de tudo que você pode escolher conscientemente. Esse é o segredo da história. Ok? Tá bom? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Até. Beijo. Você acabou de ouvir Na Vibe Mundo.